Uma coisa interessante, já que a gente olhando o Velho Testamento, as alianças que eram firmadas, né, existia a questão dos votos, a verbalização, né, eram as testemunhas, normalmente os anciãos que estavam juntos, quando era entre povos, por exemplo. Né. Existia uma outra coisa que era as trocas de presentes, né, eles davam presentes um ao outro, né. Eles celebravam aquela aliança, às vezes um dia, 2, 3, 4, 5, uma semana celebrando. E era afirmado que era estabelecido um memorial. A gente vê vários textos da palavra de Deus dizendo que depois eles juntaram as pedras e fizeram um monte. Para quê? Para lembrarem que aquele dia foi firmada uma aliança entre fulano e fulano, entre povos e povos. E a Bíblia ainda diz, e até hoje está lá aquele memorial. Não é? O que aconteceu quando Jacó teve aquele encontro com o anjo, na verdade foi o Senhor, né? E também quando ele deitou e dormiu na pedra. Ou seja, a pedra, Betel, a pedra se tornou um memorial. Então até hoje está lá a pedra, né, no que diz respeito. Aquela aliança, ele até ungiu ela com óleo. Ungiu ela com óleo. Foi uma coisa bem, então, isso bem simbólica. Simbólica. Isso tipifica exatamente o que é o casamento hoje. Né? Ou seja, existe ali troca de votos, né? Existe presentes que são dados, embora não exista uma troca, mas existe uma troca entre ambos, né? Dentro de uma outra perspectiva, mas existe ali presentes, existem as testemunhas, existe o memorial. Pode ser o anel que você mostrou, que é um memorial de uma aliança que eu firmei com alguém. Pode ser, talvez, o meu álbum de fotos, pode ser o DVD que foi gravado. Então, cada vez que eu olho, eu trago à memória tudo aquilo que eu verbalizei, meu compromisso. E às vezes, puxa, eu falei isso, olha quantos anos já faz, né? Então, isso é o quê? São memoriais. E a Bíblia estabelece memoriais para justamente o povo não esquecer que Deus estava presente. Uma que mais comumente a gente vê, que é a questão do arco que aparece nos céus quando está para chover. Então, assim, é a aliança, ou seja, um memorial que Deus estabeleceu com Noé a respeito de uma aliança, dizendo que jamais a terra seria destruída através de dilúvio. O pastor Rogério citou a questão da dependência emocional, pastor Guerra, aqui, quando se trata de uma aliança. Aí me vem uma situação aqui que, às vezes, ela pode ser corriqueira, mas a gente não havia pensado nela antes. Que quando eu digo para alguém, por exemplo, que, olha, eu vou te ajudar e vou resolver o seu problema, aquela pessoa, ela pode ficar emocionalmente tão dependente por aquela palavra que eu dei, que aquela pessoa pode acabar vivendo sempre esperando uma resposta de mim, só porque eu dei uma palavra que ia ajudá-la num momento específico, uma coisa pontual. Aí é uma questão de momento, né? Ela deu uma palavra e aguardou, só que no outro, aí entra a ansiedade também, né? Porque a pessoa me prometeu uma coisa, fez uma aliança comigo, aí a pessoa não espera o tempo de Deus. Não existe o tempo de Deus para todas as coisas. Davi, ele conservou aqui o filho de Jonas, mas depois ele mandou buscá-lo e colocou ele na mesa do rei. Teve um momento certo dele honrar a aliança que ele fez. Né? Ele manteve a aliança e honrou. O problema das pessoas é esperar um momento. Até a aliança que faz com Deus tem um momento de Deus. Não é? Deus, ele honra a palavra e honra tudo aquilo que ele fala e faz na nossa vida. Muitas vezes a pessoa entra até no ministério e ele faz aquela aliança do chamado de Deus e Deus fala assim, eu vou te sustentar. Aí ele passa um período assim meio difícil, eu passei por isso no início do meu ministério, a gente passa um período deserto. Mas eu nunca murmurei, nunca cobrei isso não. Eu falei, eu sei o momento de Deus na minha vida que ele vai chegar e vai suprir. Aí entra essa questão da dependência. A pessoa vai ficar nessa dependência emocional e o que vai acontecer? Ele vai sofrer. Porque vai sofrer porque não vai esperar o momento de Deus, aquele momento da aliança mesmo. Aí as coisas têm que acontecer na hora certa, né? No momento de Deus. Um outro aspecto interessante, Jean, é que muitas vezes a gente lança uma palavra e essa palavra ela cria não só uma expectativa, como ela também faz com que a gente fique preso a essa palavra. Porque se eu falo com alguém, eu vou te ajudar nisso,
eu estou fazendo uma aliança com aquela pessoa. Então, a partir daquele momento, eu tenho um compromisso de ajudá-la. Por quê? Porque eu fiz uma aliança com aquela pessoa. Então, ninguém é obrigado a prometer. Mas a partir do momento que promete, ele deve cumprir. Aliás, os nossos políticos deveriam saber disso, né? Se tem alguém que quebra aliança nesse país, são os nossos políticos, né? Que prometem, criam expectativas no povo, e aí passam lá o pleito e o povo fica frustrado. E isso é muito sério, porque isso traz muitas maldições, não só na questão do âmbito político que eu estou dizendo aqui, mas em qualquer nível, Em qualquer nível. Se não é cumprido a aliança estabelecida. Exatamente. Por isso que nós temos que saber votar, né? Exatamente. Não é saber o que escolher. E o nosso voto representa, nesse caso, o nosso sim para a aliança. Exatamente, sim, com a aliança. Uhum. Eu estou concordando com aquela pessoa, eu estou dando meu aval para a ideia dele, para o projeto dele. E olha que interessante, o nosso assunto não ia tomar essa linha aqui, mas pensando nisso aqui, muitas leis, né, que são votadas lá, às vezes a gente não concorda, a gente pensa, mas eu não acho que isso não deveria ser assim. Mas quando nós nos aliançamos com aquele político, que você deu o voto, às vezes você nem lembra o nome do político, mas você deu o voto para ele, você fez uma aliança com ele. Então, se ele votou uma aliança que amaldiçoa, se ele votou uma lei, que amaldiçoa o país, nós também somos responsáveis porque nós fizemos uma aliança através do voto. O negócio é muito mais sério do que se pensa. É exatamente o que Josué fez com os príncipes de Israel. Eles fizeram uma aliança com os gibeonitas. E toda a nação de Israel ficou comprometida. Então, toda a nação. E não foi só no período de Josué, ou quando aqueles príncipes estavam vivos. Foi por toda a vida. Exatamente. Né? Então, o período de Juízes, que foi o período entre Josué e Saul, nós temos um período de aproximadamente 400 anos. Então, já tinha mais de 400 anos que aquela aliança tinha sido feita. Exatamente. Uma outra coisa interessante que a gente tem que... Cortando você aqui, nós podemos ter memória curta, mas Deus não não tem, não. Não tem verdade. Não é? Nem Deus, nem os demônios. Os Exatamente. demônios, tá? Ué. Uma coisa muito interessante que o texto diz que Saul tomou aquela posição por zelo ao povo de Israel. Então, ele por zelo, temendo ou agindo em favor do povo. Então, uma outra coisa interessante que a motivação da quebra da aliança não justifica a quebra da aliança. Com certeza. Isso. Que é uma coisa muito séria que nós temos nos nossos relacionamentos. É um bem no momento que pode trazer um mal depois, né? Isso. Um bem que a pessoa Vem lá na pensa frente, que está fazendo bem, mas lá na frente ele vai gerar um mal. Por isso que eu sempre falo com as pessoas, quando questionam alguma coisa, eu falo assim, vão analisar isso aqui, o que vai acontecer lá na frente, para ver qual posição tomar. Foi o que o Jean falou aqui a respeito das leis. Sim. Que às vezes as leis, a gente não concorda com certa lei. Mas a gente vai olhar a fundo, na realidade a lei que está sendo assinada é só para contemplar alguns interesses. Alguns interesses do governo, algumas pessoas influentes. E a grande maioria não é contemplada, ou seja, então muitas das leis são aprovadas em cima de segundas intenções, né? Contemplar algumas pessoas. E mesmo que alguma minoria é atendida, mas a grande maioria não. Aqui nós falamos um pouco da questão do impacto em nível nacional, né? Quando a gente, às vezes, sem perceber, imaturamente, sem uma capacidade espiritual madura para decidir coisas, para ver a seriedade da coisa, nós agimos e aí acabamos sofrendo consequências de impacto nacional. Mas tem as alianças que trazem impacto direto, objetivo e individual, né? Sim. Que talvez sejam as que mais o indivíduo sente com muito mais rapidez, né? As consequências. Que é a questão da aliança emocional, sentimental com alguém, né? A questão da aliança com os nossos familiares, com aquilo que nós concordamos com os nossos familiares. Com os pais, né, também. Né? Financeiro, muitas vezes, alianças são firmadas financeiramente, não é? E vai trazer danos lá na frente. Não é?
Então, porque nós temos que entender que na realidade, quando nós aceitamos a Cristo, ou seja, quando nós nos rendemos ao amor do Senhor Jesus Cristo, nós estamos firmando uma aliança. Né? Uma aliança de sangue vertida na cruz do Calvário. Então, eu me tornei o quê? Me tornei eu fiz um pacto com o Senhor. Assim como tem pessoas fazendo pactos com as trevas, pactos com demônios da área da sexualidade, para serem ricos, enfim, e sacrifícios estão sendo feitos e ofertados a Satanás e seus demônios para que as pessoas sejam bem-sucedidas, entre aspas, né, financeiramente, mas lá na frente vai vir a consequência, não é? Então, nós temos que entender que existe uma aliança, um pacto. E todas as vezes, Jean, que eu tiro o Senhor de ser o primeiro na minha vida, eu estou quebrando um vínculo, uma aliança. Quando eu coloco alguma coisa, uma pessoa, ou eu mesmo, sento no lugar que deveria ser de Deus. Ou seja, quando eu não consagro a Deus as primícias, as primeiras coisas. Então, na realidade, eu estou infringindo uma aliança que eu firmei com o Senhor, um pacto, não é? Então, isso nós temos que ter, assim, esse entendimento que a aliança, a dimensão dela, vai muito além daquilo que a gente, muitas vezes, a gente tem entendido, tem entendimento, ou que a gente sabe, não é? Quando a gente olha as Escrituras, a gente percebe o quanto que é profunda essa questão da aliança e do compromisso que se tem com alguém ou com a mesma instituição. E Deus é justo, né? Nesse sentido, a gente vê aqui nesse texto que é a justiça de Deus. Né? Deus foi colocado aquilo e os gibeonitas exigiram e foi cumprido. Então, assim, Deus ele está ali para cumprir aquela aliança que a gente faz. Deus não fecha os olhos para ela, não. Então, a gente tem que ver que ela tem que ser cumprida. Senão, futuramente, a pessoa pode sofrer. E muitas vezes a pessoa fala, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo com a minha vida? De repente, você vai olhar lá, uma aliança rompida. Né? Uns tempos atrás, eu e o Rogério pegamos uma pessoa que tinha feito uma aliança. E aí a gente descobriu que aquela aliança era um dos fatos principais que estavam prejudicando essa pessoa. Então foi onde a gente quebrou e desfez, né? E levar essa pessoa a pedir perdão a Deus e reatar no sentido dessa aliança que ela fez. Entendeu? E muitas vezes a gente pode estar fazendo aliança até inconsciente, né? Eu vou citar um exemplo aqui simples. Quando você faz um contrato, por exemplo, você vai num banco e você assina um contrato, normalmente os contratos de banco, de algumas outras instituições, sobretudo financeiras, vêm com as letrinhas pequenininhas que a gente não lê. Então a gente assina aquilo sem ler. Quer dizer, aí chega lá na frente, eu sou surpreendido com uma cobrança que eu não concordo com ela. Mas aí o banco vai jogar na minha cara assim, não, mas você fez aliança comigo, olha o papel assinado aqui. Não, mas eu não sabia disso. Não interessa, consciente ou não, você fez uma aliança comigo. Né? Assim como o contrato está para o banco ou a instituição financeira, conscientemente ou inconscientemente, nós firmamos aquela aliança, nós também, por meio de um programa de televisão que a gente está assistindo, que não contempla princípios que edificam a minha vida, ou qualquer outro tipo de comportamento no dia a dia, também, estando eu ou não consciente, eu posso estar firmando uma aliança que pode me prejudicar lá na frente. Né? Nós vamos ver isso exatamente do jeito que você está falando no texto dessa aliança com os gibeonitas. Se você ler Josué capítulo 9, você vai ver que os gibeonitas, eles chegaram diante de Josué mentindo. Eles vieram com uma estratégia, porque eles sabiam que Deus tinha dado aquela terra para o povo de Israel, que eles seriam destruídos e, de repente, eles fingiram, armaram uma situação de mentira. Então, nessa situação de mentira, eles chegaram diante de Josué e os príncipes e eles não consultaram o Senhor e fizeram uma aliança. Então, os termos da aliança, mesmo que você não tenha conhecimento deles, não invalida a aliança que você fez.